Bom dia! Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 2 de junho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Dá a todo o que pedir, e ao que te tomar os teus bens, não os reclames. Lucas 6:30. Sugestão para sua prece diária. Prece de amor para os adversários. Tema para reflexão. Deu tudo o que se coadunava com o bem, e deu com abundância, salientando-se que, sob o peso da cruz, conferiu sublime compreensão à ignorância geral, sem reclamação de qualquer natureza, porque sabia que o ato de dar vem de Deus e nada mais sagrado que colaborar com o Pai que está nos céus. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que são nossos adversários. Que todos nós possamos desenvolver no nosso coração os sentimentos do amor, do perdão, da caridade, da fraternidade. Amado Mestre Jesus, que consigamos dar-nos as nossas mãos para chegar até aqui, até chegar a Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, sexta-feira, não temos nenhuma atividade em nossa casa espírita. As atividades são de preparação das tarefas de amanhã. Então, amanhã nós teremos a atividade de evangelização com as crianças, com os jovens, com as mães, com os pais. Temos também o tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna. Hoje nós teremos a palestra em Monte Verde, em Nova Monte Verde, a partir das 7 horas da noite. Então, todos os amigos de Nova Monte Verde estão convidados a participar conosco lá na Casa Espírita Allan Kardec, que fica no bairro São Lucas, na chegada a Monte Verde, né? De quem vai que sai daqui de Alta Floresta para a cidade de Nova Monte Verde. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem injuriar pai ou mãe seja punido com a morte. Marcos capítulo 7, versículo 10. Página aos pais. Por maiores sejam os compromissos que te prendam a obrigações dilatadas na esfera dos negócios ou na vida social, consagrarás à família as atenções necessárias. Lembrar-te-ás de que o lar é tão somente o refúgio que o arquiteto te planeou, baseando estudos e cálculos nos recursos do solo. Encontrarás nele o templo de corações em que as leis de Deus te situam transitoriamente o espírito, a fim de que aprendas as ciências da alma no internato doméstico. Honrarás teu pai e tua mãe. Proclama a Escritura, e daí se subentende que precisamos também dignificar nossos filhos. Ainda mesmo
Se eles, depois de adultos, não nos puderem compreender, nada impede venhamos a entendê-los e auxiliá-los, tanto quanto nos seja possível, sem que, por isso, necessitemos coartar os planos superiores de serviço que nos alimente o coração. Reconhecendo o débito irresgatável para com teus pais, os benfeitores que te entreteceram no mundo à felicidade do berço, darás aos teus filhos, com a luz do exemplo no dever cumprido, a devida oportunidade para a troca de impressões e de experiências. Se ainda não consegues ofertar-lhes o culto do Evangelho em casa, serenando-lhes as perguntas e ansiedades com os ensinamentos do Cristo, não te esqueças do encontro sistemático em família, pelo menos semanalmente, a fim de atender-lhes às necessidades da alma. Detente a registrar-lhes as indagações infanto-juvenis, louva-lhes os projetos edificantes e estimula-lhes o ânimo à prática do bem. Não abandones teus filhos à onda perigosa das paixões insofreadas, sob ao pretexto de garantir-lhes personalidade e emancipação. Ajuda-os e habilita-os espiritualmente para a vida de hoje e de amanhã. Sobretudo, não adies o momento de falar-lhes e ouvi-los, pois a hora da tormenta de provações na viagem da terra se abate, mais dia menos dia, sobre a fronte de cada um, por teste de resistência moral, na obra de melhoria e resgate. Elevação e aprimoramento em que nos achamos empenhados, persevera no aviso e na construção, persevera no aviso e na instrução, no carinho e na advertência, enquanto o ensejo te favorece, porquanto muito dificilmente conseguimos escutar-nos uns aos outros por ocasião de tumulto ou tempestade. E ainda porque ensinar equilíbrio quando o desequilíbrio já se instalou significa, na maioria das vezes, trabalho fora de tempo ou auxílio tarde demais. Comunicação de Emmanuel, registrado no livro Família, da editora Cultura Espírita União, capítulo Páginas aos Pais. Aqui, meus amigos, o Emmanuel vem trazendo para nós um chamamento de atenção para que, tanto para os pais, tanto para os filhos, para que todos nós consigamos cumprir de fato a nossa tarefa. A gente vê que o Emmanuel nos chama atenção para a questão dos pais, para que não deixe passar a oportunidade dessa reunião em família, pelo menos uma vez por semana. Ainda mais hoje que tanto o pai quanto a mãe estão trabalhando fora de casa. Muitas vezes os filhos ficam na creche ou ficam com babás e muitas vezes as babás elas não são instruídas na educação daquela criança. E elas cuidam da maneira que elas conseguem cuidar, do que elas também têm para dar.
E é muito importante esse encontro familiar. E o Emmanuel sugere de inserir no ambiente da família o culto do Evangelho no lar. Porque o culto do Evangelho no lar é uma tarefa que também pode ser feita semanalmente. É claro que vai depender da disponibilidade da família, que poderá fazer mais vezes. Mas a recomendação é uma vez por semana, num dia fixo, determinado e também em hora determinada. Mas o encontro familiar é muito bom, porque os pais eles têm que aprender a ouvir as crianças. Às vezes entregam um celular para a criança e a criança tem ali acesso a muitas informações que ainda não é para aquele nível daquela idade em que ela se encontra. E muitas vezes nós vamos terceirizando a educação de nossos filhos. Nós terceirizamos a educação para a babá, nós terceirizamos a educação para o celular, nós terceirizamos a educação para os avós, nós terceirizamos a educação para a escola e o compromisso de pai a gente acaba não assumindo. Ficamos ausentes dos nossos filhos. Então é muito importante a gente ouvir as crianças. E quando Emmanuel chama a atenção de ouvir, é de ouvir mesmo, porque às vezes a gente não tem paciência de ouvir, não tem paciência de escutar o relato da criança até o final. A gente fica cortando, fica tentando imaginar o que a criança quer dizer, e aí a gente não deixa a criança falar. A gente muitas vezes induz a criança a resposta quase que prontas, porque a gente não quer ouvir, a gente não tem tempo para ouvir. Aí depois que a criança está formada, a gente pode passar por um processo de desprezo, porque a gente não deu o amor para a criança, não foi aquele que acolheu a criança. Às vezes nós demos o sustento material, não deixou faltar nada material, mas não demos carinho, não demos atenção. É isso que nós temos que procurar todos os dias a estar com nossos filhos, a sentir nossos filhos e eles também nos sentir e sentir protegido. Porque se todas as vezes nós, com nossos filhos, forem conversar conosco e nós dermos broncas, nunca mais eles vão ter no pai ou na mãe alguém que vai auxiliá-los. Aí vão confiar certas coisas para o vizinho, para o professor, para o outro coleguinha, que não tem condições de auxiliar. Então é muito importante nós termos tempo para os nossos filhos, ainda mais quando estão no início, estão no aprendizado, para que ali a gente não abandone nosso filho. Muito bem, meus amigos. Amanhã a gente continua essa reflexão trazida por Emmanuel, citando o Evangelho de Marcos, sobre a relação familiar a pai e filhos, né? Então vamos fazer prece. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todos os nossos pais, colocar também os nossos irmãos, todos aqueles que se ligaram à nossa família por meio do casamento, por meio da amizade, por meio dos laços familiares. Que o amor do Cristo seja com todos nós e que consigamos, Jesus, como pais, auxiliar ainda mais nossos filhos, comprometendo-nos com eles, para que recebam a atenção necessária e o cuidado necessário.
Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.